meus agradecimentos ao Falavinha. Para quem não sabe, ele foi meu preceptor. Muito obrigado por tudo. E nós vamos conversar com vocês sobre como tratar essas fraturas sem usar os implantes bloqueados. Eu começo com essa pergunta. É um caso, um paciente de 45 anos de idade, saudável, fratura bicondilar do planalto. Que implante nós vamos utilizar? Convencional ou bloqueado? Eu gostaria, por favor, que aqui na plateia somente levantasse a mão que consegue operar essa fratura só com implante convencional. Maravilha. A maioria. Ótimo. No final, a gente vai mostrar o que foi feito. Os princípios gerais de tratamento da fratura. É uma lesão isolada? Isso vai mudar muito a conduta. Quais as características desse paciente tem? É jovem, idoso, tem doenças associadas? Qual a extensão da lesão de partes moles? Nós sabemos que, na maioria das vezes, dependendo da fratura, tem que fazer um controle do dano. Um fixador externo, transarticular, até que as condições de pele permitam um tratamento definitivo. Qual é a infraestrutura que eu tenho para tratar essa fratura no hospital? Tem intensificador de imagem? Que material eu tenho? Enfim. E qual é a minha experiência? A primeira pergunta é, eu sei usar a placa bloqueada? Se eu não sei usar, claro que eu não vou empregar esse material. Essas são as indicações absolutas do tratamento cirúrgico. Podem variar, claro, mas eu coloquei ali embaixo, gente, o planejamento é obrigatório. Eu tenho que saber que acesso eu vou fazer. E essa minha apresentação ela vai se basear no acesso. É fundamental fazer um bom acesso para você poder fixar essas fraturas de uma maneira adequada e não utilizando implantes bloqueados. Então, tem que planejar sempre. E esses trabalhos já dizem tudo isso aí. O bom resultado ele vai depender principalmente de você acessar aquela região da fratura. Qual é a melhor posição do paciente, qual é o melhor acesso. E com isso eu faço uma visão direta da fratura. Quando se criou o conceito das colunas na tíbia, e depois dos quadrantes, isso sem dúvida nenhuma mudou a estratégia do tratamento. Isso mudou a minha estratégia. Eu passei a utilizar acessos posteromediais, posterolaterais, com mais segurança, coisa que eu não fazia até algum tempo. E a classificação 3D, indiscutivelmente, eu acho que ela veio ajudar muito a gente, né? E essa classificação nos permite ver a fratura com mais clareza. Eu cito essas três, que são as mais relevantes. A primeira de Schatzky, que era uma classificação convencional, depois a de Lu e, atualmente, a de Kifuri-Schatzky. Essa é a primeira, e a melhor classificação é aquela que você domina, é que você conhece. Então, essa parece que a classificação de Schatzky é a mais empregada, variando do tipo 1 ao tipo 6, de acordo com o grau da energia. Lua mudou muito o entendimento dessas fraturas em colunas. E essa classificação em colunas permitiu que nós, cirurgiões, pudéssemos empregar outros acessos, talvez mais interessantes e mais específicos. E, claro, o nosso grande brasileiro, Maurício Kifuri, junto com o professor Schatzky, descreveu essa classificação que define quadrantes anatômicos, que também só veio facilitar o entendimento. Então, a minha mensagem hoje é a seguinte: essas classificações permitiram o melhor entendimento das fraturas e permitiram que a gente faça acessos mais específicos para aquela região. Não somente o anterolateral e o medial, enfim, o anteromedial. Isso mudou sensivelmente a abordagem. E com essa mudança, a gente conseguiu ver a fratura melhor. Esses são os princípios para eu selecionar qual é a fixação que eu vou utilizar, qual é o tipo de fixação, que abordagem. Na maioria das vezes, sempre direta, né? Não sou favorável à redução via artroscópica, é uma deficiência minha. Vou precisar usar enxerto ósseo, qual é o substituto que eu posso empregar e quais são as condições de partes moles. Se as partes moles não estão boas, um fixador transarticular e esperar de 7 a 10 dias. Sempre fazer o planejamento. Eu coloquei esse trabalho, vejam, é um trabalho antigo, mas 50% das complicações estão relacionadas à via de acesso. Via de acesso insuficiente, inadequada, e que a gente torcia para que o parafuso estivesse na posição correta. Tanto o anterolateral e o anteromedial, eles não permitem uma adequada redução. Em algumas situações, sim. E o ideal é realizar os acessos posterolateral ou posterolateral, desde que necessários, né,
para a gente poder ver onde está o fragmento e, ali naquela região, redução desse fragmento e uma fixação adequada. Existem N+1 abordagens, vou citar algumas. Você pode fazer um acesso mediano ou anterior, pode fazer um acesso posterolateral, e com isso a gente está na janela da fratura, enfim, ter uma visão direta, com muito mais segurança e mais facilidade de abordar aquela fratura. Pode fazer esse, que é a posição flutuante, descrito também por Luo, em 2010. Quando há necessidade de um acesso posteromedial e um acesso anterolateral, o paciente pode ficar em decúbito ventral, faz o acesso posteromedial, depois levanta a hemipelvis do outro lado que a gente vai operar, bota um coxim e faz o acesso anterolateral. Isso diminui o tempo cirúrgico. Isso agiliza a cirurgia. E pode fazer duplo acesso, com osteotomia do colo da fíbula, posteromedial, enfim. Tudo vai depender do acesso e da abordagem, e do entendimento da fratura. Indiscutivelmente, a classificação tomográfica facilitou muito isso, pelo menos para mim. Qual o implante que eu vou usar? Depende. Na região que eu moro, no Espírito Santo, é difícil eu conseguir usar implante bloqueado. Muito difícil. Na grande maioria das vezes, eu vou usar um implante convencional. E qual é? O que tem. Essa é a nossa realidade. É o que tem e o que eu posso adaptar naquela região. Sempre que eu puder, eu vou usar uma placa bloqueada? Claro que não. Isso encarece muito o tratamento, isso está fora da nossa realidade. Muitas possibilidades de tratar só com implantes convencionais. Vocês estão vendo aí alguns exemplos. E aqui em cima, por exemplo, se o trabalho do Vincenzo e o grupo dele, a indentação dos parafusos aumenta a estabilidade na fixação das fraturas. Então, meus amigos, entender que eu posso tratar essas fraturas com implantes convencionais. E o que eu defendo é uma abordagem cirúrgica adequada para que eu possa ver os fragmentos. Ponto-chave, localizar o fragmento principal e fixá-lo com uma placa na função de apoio. Reduzir o afundamento, que na maioria todos fazemos, né? Que normalmente está na região posterolateral. Pode estar em outra região? Pode. E também a importância do exame tomográfico. E é ali que a gente vai fazer o nosso planejamento. Um exemplo, nosso lá do estado, o Schatzker 4, foi feita uma cirurgia e utilizamos um material convencional. É o que tem e é o que nós podemos utilizar. Mas para que a gente possa fazer essa fixação, tem que entender a fratura. Ou então pedir o auxílio de um colega com um pouco mais de experiência. Esse é o trabalho do Vincenzo, do grupo dele, do Rio. Foi publicado em 2017. E vocês vejam aí, por exemplo, essa placa horizontal lá no Planalto. É uma grande arruela, isso você pode fazer uma fixação. Ou a indentação dos parafusos, que aumenta o poder de fixação e dificulta o arrancamento. Então, um parafuso convencional, eu posso ter esse tipo de benefício. O importante é que eu vou fixar essa placa com parafuso, né? Na função de suporte. Essa é a primeira opção. Eu tenho que botar na posição de suporte. Para que ela esteja na posição, eu tenho que ver. Muitas vezes, com o seu polegar ou o seu indicador, você consegue reduzir a fratura e aplicar ali a placa, né? E nas fraturas metafisárias, multifragmentárias, eu vou usar uma placa na função de ponte, ou seja, não necessita uma estabilidade absoluta. Vou mostrar um caso para vocês. Essa fratura, resultado insatisfatório, abordagem inadequada. Vejam só, tentou-se fixar aquele fragmento posterior com o parafuso de frente para trás. A fratura não foi reduzida e esse material, essa fratura não foi fixada. Claro que isso aí é um fracasso. E na maioria das vezes muitos de nós dizemos, não, fracassou porque o paciente pisou, porque mexeu muito na fisioterapia. Não, isso aí é uma técnica inadequada. O problema não é do material e o problema é do cirurgião. Voltando ao nosso caso, uma fratura bicondilar, e qual foi a opção que nós encontramos, o nosso grupo lá encontrou? Fixação com placas convencionais. Não deixar as placas na mesma altura, isso diminui a concentração de estresse, um resultado absolutamente satisfatório e razoável com o material convencional que nós temos no dia a dia. Como conclusões, é importante entender a fratura, né? Para eu poder tomar a decisão, qual a abordagem cirúrgica. Esse acesso, gente, vai depender da morfologia da fratura, da localização. Se eu não entender a morfologia, eu não vou fazer um acesso adequado.
Eu tinha medo de fazer acessos posteriores. E esse medo foi sumindo gradativamente, você adquire mais experiência. Essa classificação, sem sombra de dúvida, facilitou o entendimento e ajudou muito no diagnóstico e no tratamento das lesões complexas. O implante bloqueado, na minha opinião, é mais uma opção, não talvez a opção mais importante. E como mensagem final, sempre pensar no custo de implante, porque é a nossa grande realidade. Obrigado.